Queremos te encontrar. Quem derrotou a escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou
E a terra é onde apoiam os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. Declare: é o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, nem só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, nem só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Cante. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Diga: derrama o teu Espírito.
Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor, não só de palavras. Jesus, é o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Ergue os teus braços aos céus e cante: é o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo, te adorar, Senhor, não só de palavras, nem só de canções, Jesus. O que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Senhor, é o que eu desejo, te tocar, não só de palavras, mas de todo o meu coração. Fale com Ele, deixe Ele ouvir a tua voz, adore a Ele. ti, Jesus, bendito
ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Cante mais uma vez isso. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. No silêncio do meu ser, quando busco, eu ouço a tua voz. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu quero adorar-te, ó meu Rei, em tua presença me oferecerei. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar, tu és para mim. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Quero adorar-te, eu quero adorar-te, ó meu Rei, em tua presença me oferecerei. Contemple a grandeza do Rei. E ao te contemplar,
a igreja, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti. Deus, Rei meu, não há outro além de ti, outra voz que me faça andar, escolho te pertencer. Grande eu sou, tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrita está tua verdade sobre nós, nada nos afastará do teu querer. Majestoso Pai, o teu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda a criação pertence a ti. Vivemos para coroar o Rei. Estava aqui na primeira e na segunda ministração da nossa série Ser Feliz? Levanta a mão. Tá. Quem não pegou nenhuma? Levanta a mão. Tá bom. Quem pegou uma? Tá. Deixa eu falar, nós temos o YouTube. Eu não vou recapitular agora o que já foi falado. Eu vou entrar já ao longo dessa terceira mensagem. Então acesse, eu quero te encorajar. Acesse o YouTube da Monte Sião, o nosso canal. Pegue a primeira mensagem, pegue a segunda mensagem e junta com essa terceira mensagem para você ter o pacote completo. Sabe, hoje nós vamos falar
sobre Mateus 5, 7 e 8. Abre a tua Bíblia em Mateus 5, 7 e 8. Nós estamos falando nessa série sobre as bem-aventuranças. Sabe, se você pegar um manual de cristianismo, com certeza vai constar as bem-aventuranças. Sabe, as bem-aventuranças, nós precisamos ler as bem-aventuranças e permitir com que as bem-aventuranças venham a nos ler. Sabe, é importante que quando nós lemos a Bíblia, a gente permita com que não só a gente leia a Bíblia, mas que a Bíblia venha a nos ler. Sabe, e as bem-aventuranças, hoje nós vamos falar sobre algo bem específico, misericórdia. Fala comigo, misericórdia e coração puro. Isso, fala comigo de verdade agora, misericórdia e coração puro. Sabe, Mateus 5, 7 e 8, nós vamos ler: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou algumas traduções também vêm como puros de coração, pois eles verão a Deus. Sabe, primeira coisa que a gente precisa entender em relação à bem-aventurança é o que significa bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? Sabe, se a gente pegar do inglês, a gente pode ver que é beatitudes. Olha como meu inglês é bom. Tá bom? É isso. Então, be é ser, atitudes é atitudes. Então, primeiro nós somos, para depois nós agirmos, nós cometermmos uma atitude, nós fazermos algo, realizar algo. Então, é muito importante que no cristianismo a gente venha entender que antes de você fazer qualquer coisa, antes de você operar qualquer sinal e maravilha, antes de você orar pelos enfermos, antes de você pregar a palavra, antes de qualquer coisa, sabe? Antes, você é. O que você é? Você é um filho amado. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele foi batizado nas águas e naquele momento Deus falou para ele assim, Deus Pai fala assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aquela era a identidade de Jesus para ele começar a construir o seu ministério. Jesus não tinha ainda feito nenhum milagre, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, Jesus ainda não tinha feito, pregado, ele não tinha feito nada, ele simplesmente estava vivendo, e naquele momento do batismo, foi a única coisa que ele tinha realizado até então. Deus fala para ele: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Sabe, antes da gente fazer qualquer coisa, nós precisamos entender que nós somos filhos amados. Amém? Eu e você, nós somos filhos amados. Sabe, bem-aventurado significa você ser extremamente feliz. Olha que legal isso, extremamente feliz, não é feliz. A gente tem uma categoria de pessoas que é aquela categoria de pessoas que elas são tristes. Aí nós temos a categoria de pessoas que são felizes. Bem-aventurado é você ser extremamente feliz. Sabe, vai além da felicidade, é você ser extremamente feliz. E ser extremamente feliz ao ponto de causar inveja. Sabe, nós precisamos ser tão felizes. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço alguns cristãos que quando ele toma suco de limão, o suco de limão quer sair dele de tão azedo que ele é. Quem conhece gente assim? Tá bom, não sou só eu. Mas sabe de uma coisa? Não para trazer... Faça uma reflexão você com você mesmo, sabe? Mas é verdade, sabe? Tem pessoas que elas são azedas, elas não são alegres, elas não são felizes, elas estão sempre murmurando, elas estão sempre reclamando. E sabe, eu acho que o ponto não é você entrar num momento de talvez reclamar, de questionar alguma coisa. Porque isso é natural, sabe? Eu lembro que no dia que eu fiquei sabendo que a minha esposa estava doente, cara, eu questionei Deus. Eu falei: Deus, por que isso? O que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? Por que na minha família? Por que na minha casa? Eu comecei. A questão é, a gente não pode habitar nesse ambiente. Sabe, a gente não pode habitar nesse ambiente, porque senão nós nos tornamos pessoas amarguradas, nós nos tornamos pessoas que a gente toma uma Pepsi Twist, tipo, sabe, um suco de limão, e cara, tipo, o negócio volta de você, de tão azedo que você fica. E a realidade é, sabe, nós somos bem-aventurados, e Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que isso significa? Significa que em todos os momentos, todas as coisas boas ou as coisas ruins, elas servem para o nosso bem.
Quando a gente olha para as situações, independente se elas são boas ou ruins, com esses olhos, sabe, com esse olhar celestial, esse olhar de que essa situação, ela é para o meu bem. É mais ou menos como a gente pensar o seguinte: sabe uma cobra, quando ela vem e te pica? Quer dizer, alguns aqui não sabem o que é isso, né? Eu também não. Quem já foi picado por cobra aqui? Tem alguém? Glória a Deus. Mas vocês vão entender o que eu quero falar. Sabe, nós entendermos Romanos 8:28 é a mesma coisa que a gente entender que é o seguinte, sabe, a cobra vem e ela te pica, certo? Ó, ela te picou. Aí quando ela te pica, ela lança um veneno em você. Aquele veneno, ele veio para te matar, certo? Tá. Aí, no meio do caminho, você é um cristão fervoroso, você é um cristão que tem Jesus no teu coração. Sabe o que acontece? Você lembra daquela passagem que você fala assim, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, essa picada vai cooperar para o meu bem. Olha que simples. De repente, o que acontece? Aquele veneno que entrou dentro do teu corpo para te matar, ele se transforma. Ele se transforma em uma bênção para você. O mesmo veneno, sabe, para você conseguir sair dessa situação, você vai precisar daquele veneno para que ele seja transformado num antídoto. E esse antídoto vai te curar. Então, quando Deus ele usa situações negativas ao teu favor, é isso que Ele está fazendo. Ele está vendo que talvez uma cobra te picou em alguma área da tua vida, mas Ele pega, Ele transforma aquele veneno num antídoto, e você sai vitorioso. É isso que acontece na nossa vida cristã, sabe? É isso que nós temos que tomar posse. Você tem dentro de você a capacidade de transformar todas as picadas venenosas das cobras malignas. Nossa, olha aqui. Mas é verdade, você tem dentro de você a capacidade de transformar todas as picadas venenosas de tudo que acontecer na tua vida em um antídoto que vai te salvar e vai te levar para fora dessa situação com autoridade. Amém? Sabe, em inglês, se a gente for pegar também essa palavra, né, bem-aventurado, na tradução King James, na tradução King James está falando que você é uma pessoa blessed. Sabe, o que significa isso? Significa que você é feliz, você é abençoado ao extremo. Quem aqui quer ser abençoado ao extremo? Tem um terço da igreja que não quer ser abençoado ao extremo. Eu espero que até o final dessa mensagem você saia daqui encorajado. Mas sabe, ser abençoado, quando a gente fala de bênção, eu compartilhei isso no culto das 2 horas da tarde, sabe? Eu sempre achei que bênção estava relacionada diretamente ao dinheiro. A pessoa é abençoada, ela tem dinheiro. Eu achava isso. Até porque antes de eu me converter, eu não gostava de crente. Tem mais alguém aqui que não gostava de crente? Tá, deixa eu falar. Eu lembro que antes de eu me converter, a única coisa que eu achava de igreja evangélica, a única coisa que eu achava de pastores é que eles queriam tomar o meu dinheiro. Era o que eu pensava. Por quê? Porque tudo que eu associava em relação à igreja, a pastor, tudo que eu associava em relação a isso era bênção financeira. Era prosperidade financeira. Sabe, e eu lembro que quando eu me converti, eu entrei num conflito em relação a dízimos, ofertas. Eu comecei a entrar num processo com Deus, e Ele veio trazendo sobre a minha vida revelação. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você não tem a revelação do dízimo, é melhor não dizimar. E buscar em Deus. Deus, me traz a revelação, para que aquele dinheiro ele se torne então realmente um dinheiro que é abençoado. Sabe, eu fiquei por um tempo na igreja e eu não dizimava. Sabe, foram alguns meses, até que eu lembro que eu perguntei para a pessoa que me trouxe para Jesus. Falei, esse negócio de dízimo funciona? Tá vendo, eu já achava que era, eu vou dar 10%, eu vou receber mais um monte. Não. E ela falou assim, olha, funcionar funciona, mas você tem que pedir para Deus revelação. Eu lembro que quando eu pedi para Deus revelação, Ele foi me transformando, Ele foi me conduzindo, eu fui entendendo. E calma, gente, eu sou dizimista, tá bom? Dizimista não, né? É isso, né? Tá certo, eu sou dizimista. É porque a gente não pode falar que eu vou dizimar. Dizimar significa aniquilar, matar, exterminar. Então você... É verdade. Nunca falo, estou indo para a igreja, eu vou dizimar. Cara, eu vou ficar com medo de você hoje. Mas enfim, voltando aqui para o que a gente está pregando hoje. Vamos lá. Sabe,
Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos transformar em pessoas que são bem-aventuradas. E isso não é só na área financeira. Ele quer abençoar a tua família, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar o teu trabalho, Ele quer abençoar o teu ministério, Ele quer abençoar a tua igreja, sabe? Ele quer abençoar todas as áreas da tua vida. Ele quer abençoar os teus relacionamentos, sabe? Ele quer que você seja bem-aventurado em todas as áreas da tua vida, sabe? E da minha vida também. E quando a gente para pensar nas bem-aventuranças, uma coisa que a gente analisa que é muito claro, sabe? Cada bem-aventurança, ela aponta para um fim de alegria. Olha que legal. Se você ler lá, sabe, as bem-aventuranças, elas apontam para um fim de alegria. Mas essa alegria, ela é sempre resultado de uma atitude. É sempre uma relação causa-efeito. É sempre uma relação causa-efeito, sabe? Sempre você vai ter algo que você vai fazer, então você vai colher aquilo que você realizou, sabe? A bem-aventurança, ela está diretamente relacionada a causa e efeito. Então, o que é a causa? Se você parar para pensar, a causa é a questão da nossa opção, do nosso livre-arbítrio, sabe? Deus nos criou e nos direcionou, Ele dá direções, Ele dá explicações acerca de como nós devemos viver aqui na terra, sabe? Se você não sabia disso, mas a Bíblia está cheia disso, cheia de instruções de como nós temos que viver aqui na terra, o que nós fazemos, como nós devemos pautar a nossa vida, sabe? A Bíblia, ela pauta as direções da nossa vida, e quando nós seguimos isso, mas o mais legal é que Deus, Ele dá as direções, Ele dá as instruções, mas Ele também dá o quê? O livre-arbítrio. Você tem a opção de obedecer ou desobedecer. Quando você obedece, você sabe qual é o fim que você chega. Quando você desobedece, você também sabe qual é o fim que você chega. Agora, Ele coloca diante de nós, Ele não nos obriga, sabe, a cumprir aquilo que Ele determinou. Ele nos dá a opção de escolha. Eu lembro que quando eu me converti, alguns meses depois, eu estava conversando junto com o pastor Teófilo, e eu virei para ele e falei assim: Theo, por que Deus não aperta um botão lá no céu e de repente todo mundo é convertido? Alguém já pensou isso? Tá, obrigado. Depois a gente pode tomar um café junto, conversar um pouco. Mas é real. Por que Deus, ele não aperta um botão lá no céu, Ele faz alguma coisa? Ele é soberano, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é tudo. Por que Ele não aperta um botão e de repente Ele transforma todas as pessoas em cristãos? Em fiéis? Sabe, e eu lembro que o pastor Teófilo me respondeu assim, ele falou: César, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra o próprio princípio dele de livre-arbítrio. Ele estaria te obrigando a fazer algo. E o amor dele não é um amor que te obriga, é um amor que te dá opção. E sabe, Deus, Ele sempre nos dá a opção. Ele sempre nos dá a opção de escolhermos. Nós temos a opção de obedecer ou desobedecer. Sabe, você tem a opção hoje em dia no Brasil de sonegar ou de não sonegar os impostos. Mas você sabe quais são os efeitos da sonegação. Sabe, você tem a opção de roubar ou não roubar, mas você sabe quais são os efeitos do roubar ou não roubar. Então, o que acontece é que nós precisamos alinhar as nossas atitudes e também temos essa questão de causa e consequência, sabe, o efeito muito bem alinhado. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos pensar bem, certo? Nós precisamos colocar isso diante de Deus e pedir para Ele: Deus, para onde que eu vou? Qual é a relação que o Senhor está causando nesse momento? E sabe, os efeitos, eles são as consequências, eles são os resultados. E no coração de Deus, as consequências que Ele quer para nós, os resultados que Ele sempre quer para nós, são sempre os melhores resultados. Sempre quando Ele te coloca uma condição, é porque Ele te dá o melhor. Sempre quando Ele fala para você, bem-aventurado, sabe, é porque Ele vai te dar algo bom. Quando você atinge então aquela bem-aventurança, você recebe algo bom. Sabe, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias aqui na terra. Sabe, Deus, Ele está falando para você, faça isso. Existe uma recompensa, existe um efeito. Sabe, se você não honrar teu pai e tua mãe, talvez os teus dias não sejam prolongados. A Bíblia, ela é repleta disso, certo? Tudo bem? Vocês estão bem? Então tá bom. Vocês estão me olhando com uma cara meio... Tá bom, vamos lá, primeiro ponto então. Nós vamos falar sobre os misericordiosos. Sabe, os misericordiosos, Mateus 5:7. Você está com a tua Bíblia aberta? Então vamos começar a anotar aí, rascunhar no seu celular, no teu notebook, no teu tablet.
no teu papel, em qualquer lugar. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe, misericórdia nesse versículo, ele vem do grego, e a gente vai tentar falar aqui. Eu tentei falar à tarde, eu tentei e eu consegui, e a igreja também conseguiu, então vocês vão falar junto comigo agora, em grego, elemon. Isso, elemon significa misericórdia, é uma compaixão ativa, é você ser compassivo com a tendência para uma ação. Não é só você ter compaixão, não é só você olhar para a pessoa e falar, oh coitado, é você falar, oh coitado, deixa eu te ajudar. Faz sentido? A misericórdia é isso. Quando Deus tem misericórdia de nós, Ele não olha lá de cima simplesmente e fala, oh coitado. Ele fala, oh coitado, eu vou te ajudar. A misericórdia de Deus funciona assim, não funciona? Então nós precisamos liberar essa misericórdia. Quando nós alcançamos essa misericórdia, nós liberamos essa misericórdia aqui na terra. Então é uma compaixão que te conduz para uma ação. Sabe, primeiro ponto, ser misericordioso é olhar um sofrido com compaixão. É você olhar uma situação e você não parar simplesmente no pensamento. Sabe, você já parou para pensar nisso? Nós podemos ser as respostas de oração que as pessoas estão buscando. Deus pode estar te usando hoje para ser a resposta de oração para alguém que está ao teu redor. Sabe, e quando eu falo também de você ter a compaixão de falar, oh tadinho, deixa eu te ajudar, coitado, deixa eu te ajudar, sabe, não é com um olhar, não é com um olhar superior, e também não é só em relação às finanças. Tudo isso que a gente fala é num contexto geral de todas as áreas da nossa vida. Eu creio que hoje talvez pessoas, elas precisam do teu tempo. Existem pessoas ao teu redor que precisam do teu tempo. Existem pessoas ao teu redor que talvez precisem do teu talento. Talvez existem pessoas ao teu redor que precisam do teu tesouro. Qual é a área da tua vida que Deus está te chamando? Qual é a área que Deus está te chamando hoje para você entregar e você viver em misericórdia? Sabe, existem pessoas que... Eu tava lendo essa semana o livro do Daniel Nash, né? Ele era um intercessor, e ele era um intercessor de Charles Finney, sabe? Ele era uma pessoa que ele não foi muito conhecido, mas Charles Finney, que foi um grande avivalista nos Estados Unidos, ele foi muito conhecido. E ele passava tempo, semanas, orando pelas reuniões de avivamento que o Charles Finney ia fazer. Sabe, eu fico pensando, Charles Finney não precisava de recurso financeiro de Daniel Nash, ele precisava do tempo de Daniel Nash. Daniel Nash entendeu que o que ele tinha que fazer naquela temporada era entregar o seu tempo para a vida de Charles Finney, para orar e interceder sobre aquilo que ele ia realizar. E Charles Finney fala, o sucesso do meu ministério, ele não está relacionado à unção que Deus depositou sobre a minha vida, isso é uma parte, mas uma grande parte do sucesso do meu ministério, de cura, salvação, libertação, almas e mais almas vindo para Jesus, o sucesso disso tudo foi que Daniel Nash dedicou tempo para orar e interceder pelo meu ministério. Talvez, eu estou fazendo um apelo aqui, que o Krieger não está aqui, mas se você está sentindo de fazer parte da intercessão da Igreja Monte Sião, entregue o seu tempo para oração. Mas pessoas ao teu redor também, pessoas ao teu redor precisam de tempo, certo? Hoje em dia, se você parar para pensar, uma das coisas que mais falta na nossa vida é tempo. Eu vivo falando, cara, meu dia podia ter 48 horas, e Deus sempre me corrige, não, teu dia tem 24, assim como de todo mundo. Aprenda a fazer direito o seu tempo, aprenda a gerenciar o seu tempo. E quando você gerencia o seu tempo, você vai ver que sobra tempo, sabe? Sobra tempo para você se dedicar para as outras pessoas. Segundo ponto, ser misericordioso é você se identificar com a pessoa sofrida, é você sentir a dor no seu coração. Ontem eu estava indo para Taubaté, e sabe, no caminho que a gente ia para Taubaté, um dos jovens que estava junto comigo, ele começou a sentir uma forte angústia. Ele começou a se sentir angustiado. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele nunca tinha sentido aquilo. E aí eu estava dormindo e eu acordei bem na hora, mas eu não estava dirigindo, fica tranquilo. Eu estava no banco do passageiro. E naquele momento que eu acordei, eu ouvi que eles estavam conversando sobre isso. E aí eu fingi que eu estava dormindo ainda, né?
Falei, vamos ver onde que essa conversa vai dar. E fiquei lá, só ouvindo, de repente, de olho fechado, só soltei uma frase. É isso mesmo, cara, você está certo, continua. Todo mundo olhando para mim, né? O que ele está falando? E naquele momento, era o Espírito Santo colocando dentro dele uma angústia. Uma angústia porque alguém naquela reunião que nós estávamos indo para pregar, estava vivendo aquela angústia. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo ele vai colocar dentro de você sentimentos das pessoas que estão ao teu redor. E não deu outra, quando a gente chegou lá para pregar, ele pegou o microfone, eu coloquei ele para falar, e ele falou, eu sinto aqui que existem pessoas que estão angustiadas, eu sinto que pessoas que estão amarguradas, está se sentindo preso, sabe, ele começou a liberar a palavra e de repente começou a levantar pessoas, e Deus trouxe libertação. Sabe, o mais fantástico disso tudo é que nós temos que entender que muitas vezes o Espírito Santo coloca isso em nós, mas também nós podemos, através, sabe, do entendimento da misericórdia de Deus e da intimidade com Deus, de estar próximo de Deus, nós podemos também olhar para as pessoas e falar, eu tenho compaixão de você, e eu sinto essa dor junto com você, eu quero te ajudar nesse momento, o que eu posso fazer para você? Então, esse é o segundo ponto. E pensando, sabe, em relação ao sofrido, como que a gente pode ajudar o sofrido? Sabe, Provérbios 19, abre a tua Bíblia junto comigo, Provérbios 19. Sabe, eu vou falar 2 exemplos aqui sobre como nós podemos atuar, como nós podemos fazer algo em relação ao sofrido. Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e Ele lhe paga o benefício. Todas as vezes que você ajuda o necessitado, você está emprestando para o Senhor. Quem aqui já emprestou dinheiro para um amigo, para um parente, para um colega? Levanta a mão. Tá bom. E quantos de vocês que levantaram a mão, essa pessoa talvez não te devolveu? Tá. Deixa eu falar uma boa coisa para você essa noite. Deus sempre te paga. Agora, o mais interessante é que Ele não faz isso para ser uma barganha. Ele não faz isso para que a gente venha falar, Deus, então tá bom, eu vou dar 10, o Senhor me devolve 10. Muitas vezes você dá 10, Ele te devolve 50. Muitas vezes Ele te dá 10, Ele te devolve saúde. Muitas vezes você dá 10 e Ele te devolve tempo. Muitas vezes você dá 10 e Ele te devolve uma promoção. Nem sempre o câmbio celestial ele é igual àquele que você entregou para Ele. Mas uma coisa, e a Bíblia é a verdade sobre a nossa vida, e a Bíblia fala, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e Ele lhe paga o benefício. Deus sempre vai pagar o benefício. E sabe, eu estava meditando sobre benefício. Benefício é algo que vai além do normal. O teu salário que você recebe na tua empresa é algo que você merece. O teu benefício é um bônus a mais que a empresa dá para você. Então sabe, tipo, Deus, Ele além de pagar aquilo que você entregou, Ele vai te dar benefícios. Sabe, Ele vai te dar vale transporte celestial. Ele vai te dar vale alimentação celestial. Ele vai te dar um plano de saúde celestial. Sabe, um plano de saúde. Cara, se você tem um plano de saúde celestial, você não precisa nem de um plano de saúde terreno. Deus vai te dar tanta saúde, mas tanta saúde que você não vai precisar disso. Sabe, a pastora Sara estava falando para mim que ela, quando ela era criança, ela não ia para o hospital. A mãe dela cuidava dela com alimentação. E eu vejo que isso é uma graça de Deus. Você não precisar ir para o hospital. Ela foi para o hospital a primeira vez para ganhar o pastor Teófilo. Não é isso? Pô, só esse ano que eu fui para o hospital. Eu fico pensando. E Deus deposita realmente essa graça sobre a nossa vida, sabe? Então, Deus, Ele, quando nós emprestamos aos necessitados, quando nós damos, sabe, aquele dinheiro para o necessitado, ou tempo para o necessitado, ou o nosso talento para o necessitado, Deus nos paga, e Ele paga o benefício. Segunda maneira também como nós podemos atuar e fazer algo em relação aos sofridos, sabe? Está lá na parábola do bom samaritano. Abre comigo a tua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25.
E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo então Jesus lhe disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou reto, passou batido. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhes disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Sabe, essa parábola, ela fala sobre como nós podemos ajudar o sofrido. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, os samaritanos e os judeus, eles não se davam muito bem. Sabe, existe uma história sobre essa relação. Eles não se davam muito bem. Então, o fato de um samaritano ajudar aquela pessoa naquele momento era algo que era meio complexo. Não era algo normal de se acontecer. Mas quando a gente para pensar nessa parábola, sabe, a gente vê que o samaritano, ele não parou pela metade. Ele não olhou para aquela pessoa que estava lá quase morta, ficou com dó, atou-lhe a ferida e falou: agora eu vou deixar ele aqui e vou embora. Não, ele foi até o fim. Jesus foi até o fim por nós. Nós precisamos também ir até o fim. Sabe, Jesus, ele foi até o fim, ele se entregou por nós até o fim, ele nos amou até o fim. Sabe, ele amou Judas até o fim. E o nosso modelo, Jesus, é o que nos inspira e o que nos instiga a olharmos para as situações ao nosso redor com um olhar de misericórdia e falar: hey, eu não vou só atar as tuas feridas, eu vou atar as tuas feridas, eu vou te colocar no lombo do meu cavalo ou do meu animal, seja lá qual for, eu vou te levar para um hotel, para um estaleiro, eu vou cuidar de você, eu vou pagar as tuas despesas, eu vou deixar lá você se recuperando, eu vou pagar tudo que for necessário. Sabe, a misericórdia, ela faz com que a gente vá além. A misericórdia, ela faz com que a gente vá até o fim. Por exemplo, Deus tem misericórdia de mim, demais. Sabe por quê? Porque eu tenho uma séria dificuldade em começar um livro e terminar um livro. Mas sabe de uma coisa? Deus está trabalhando isso em mim. Eu começava a ler os livros, eu nunca acabava. E de repente eu comecei a ver que eu falei: não, cara, isso aqui eu vou acabar. E eu comecei a ler livros e eu falei: agora eu vou até o fim. Eu não vou começar a ler outra coisa enquanto eu não acabar aquele livro. Então eu levei 3 meses para ler a oração de Jabes. Estou sendo vulnerável. Para quem não conhece, a oração de Jabes é um livro de, 80 páginas, que ela é metade de uma página, ela nem é um livro normal. Mas foi o primeiro livro que eu senti Deus falando comigo: César, vai até o fim, não desiste. Os outros eu tenho certeza que ele falava, mas eu não ouvia. Mas esse eu ouvi ele falando: vai até o fim, não desiste. E sabe, eu entrei esse ano, eu fiz o meu planejamento e nesse planejamento eu coloquei que eu ia ler 6 livros. Para alguns, você deve olhar para mim e falar: nossa, só 6 livros? Você deve ler 6 livros num mês. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu tenho a minha dificuldade com livros. E o que acontece é, eu bati o meu recorde esse ano. Olha que legal.
Eu coloquei essa meta, eu fui até o fim. Oração de Jabes é um deles, então ele é pequenininho, mas ele vale a pena. Mas eu li, é um livro. Sabe, então, Deus ele quer, o ano que vem eu vou ler 8 livros. E no outro ano eu vou ler 10 livros. E depois eu vou ler 12 livros. Até eu chegar no ponto que eu vou fazer igual minha esposa, que eu vou começar a ler 4 livros, em um mês eu li tipo 5, 6 livros e ela vai... Eu não sei como que ela consegue fazer aquilo, porque na minha cabeça as histórias vão se cruzando, sabe? E ela consegue. E eu quero chegar nesse ponto. Mas vamos voltar aqui para a palavra, sabe? A parábola do bom samaritano. Deus ele quer que a gente comece as coisas, Ele quer que a gente termine. Ele começa a misericórdia, Ele termina a misericórdia, amém? Sabe, a verdadeira misericórdia, ela não espera nada de volta. Esse bom samaritano, o que ele faz? Ele não vai lá e cobra depois daquela pessoa. Não, ele fala, cara, eu estou te entregando, seja abençoado. Seja abençoado. E quando nós nos movemos aqui na terra também, em misericórdia, nós precisamos entender, nós não precisamos de nada de volta. Deus não exige nada de volta da gente. Não é a gente que vai exigir algo de alguém. E eu tava meditando sobre isso. Sabe, tem 3 situações aqui que eu quero deixar para vocês. Aliás, são 3 grupos de pessoas envolvidos nessa história. Primeiro, o ladrão, certo? Os ladrões. Então, o pensamento do ladrão é: o que é seu é meu. E ele vai e toma de você. Depois a gente tem o pensamento do sacerdote, do levita. O pensamento do sacerdote e do levita é assim: o que é meu, o que é teu é teu. Ou seja, se você está com um problema, o problema é teu. Eu não vou te ajudar. E depois a gente tem o pensamento do samaritano. O pensamento do samaritano é: o que é meu é seu. O ladrão tem um pensamento maligno. O sacerdote e o levita, eles tiveram um pensamento carnal. Mas o samaritano, ele teve o pensamento divino. E Deus essa noite está nos chamando, irmãos, para termos pensamentos divinos. O que é nosso, ou o que é meu, é teu. Em todas as áreas da nossa vida. Terceiro ponto, a misericórdia, ela está diretamente relacionada com o perdão. Sabe, ela está diretamente relacionada com o perdão. Tiago 2,13, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, sabe? Haverá um dia então que no julgamento, Deus vai olhar para as nossas misericórdias. O que é que nós fazemos? Porque ele fala, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdias. Eu quero chegar diante de Deus e ele fala assim: César, você foi misericordioso. E deixa eu falar, isso é uma coisa que só depende de nós. Uma mente renovada na presença de Deus e uma atitude transformada mediante essa renovação. Quando nós nos posicionamos para ouvir a Deus, Ele com certeza vai te instigar a ser misericordioso. Sabe, e a questão de ser misericordioso, sabe, de ter uma ligação com o perdão, sabe, nós precisamos entender que quanto mais nós sentimos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, mais nós conseguimos perdoar as pessoas. Sabe, quanto mais nós sentimos o perdão de Deus sobre nós conseguimos liberar ainda mais perdão sobre as pessoas. Eu falei isso no culto da tarde, sabe? Existem pessoas que estavam indo para o inferno, literalmente, porque elas usavam drogas. Existem pessoas que estavam indo para o inferno porque elas estavam adulterando. Existem pessoas que estavam indo para o inferno por N motivos, porque elas estavam roubando. Existem pessoas que estavam indo para o inferno fazendo diversas coisas. Existem pessoas que estavam indo para o inferno sem fazer nada. Talvez ela até era uma boa pessoa, mas ela estava fadada ao inferno. E quando Deus nos salva, quando Jesus ele entra no nosso coração e nós então temos a vida eterna, o que acontece dentro de nós é que nós somos libertos do mesmo destino. Independente do veículo que você tinha entrado para ir para aquele destino, nós fomos libertos. Amém? Alguns entraram no veículo das drogas, alguns entraram nos veículos do roubo, mas Deus pega tudo isso e Ele nos transforma. Sabe,
quanto mais nós experimentamos o perdão de Deus, eu conheço pessoas que falam assim: nossa, aquela pessoa ela teve uma conversão radical. Sabe, eu acho que todo mundo tem que ter uma conversão radical. Olha para onde você estava indo, olha para onde agora você vai. Todos nós precisamos valorizar. Não se sinta menos se você não teve uma vida tipo tão negra, tão escura, tão, oh meu Deus. Sabe, uma vez eu conversei com um jovem, ele falou: cara, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu fiz tudo na igreja, e tipo, cara, quando eu olho para o teu testemunho, eu queria ser você, porque eu queria ter uma conversão radical. Eu falei: cara, você não tem noção do que você está falando, cara. Acho que você está meio fora de si. O importante é que Deus está nos salvando de um destino e nos levando para outro. Não importa qual era o teu passado, Ele tem uma medida de perdão para você. Nós precisamos acessar essa medida de perdão, entender esse perdão e liberar esse perdão aqui na terra. Quanto mais nós entendemos o perdão de Deus por nós, mais nós conseguimos então liberar esse perdão aqui para as pessoas. Sabe, o perdão ele não é diretamente relacionado com a gravidade do seu pecado. É conforme nós experimentamos o arrependimento, que é gerado de maneira divina em nós, ou seja, o Espírito Santo nos convence. Sabe, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Nós estamos sendo transformados para entender melhor ainda quais são os pecados que nós temos que abandonar, quais são os perdões que Deus tem que derramar sobre nós, qual é o perdão que Ele tem que derramar sobre nós, para a gente liberar aqui na terra. Amém? O resultado disso é que nós alcançaremos a misericórdia da parte de Deus, e nós seremos como Jesus Cristo. Sabe, 2 Coríntios, eu vou ler aqui para você, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, o resultado disso é que nós alcançaremos misericórdia da parte de Deus. Nós seremos transformados de glória em glória. Existe um processo que nós vamos viver aqui na terra, e é um processo que vai ser até o dia que nós estivermos aqui na terra. Enquanto você estiver vivo, você vai viver esse processo. É um processo de santificação. Nós fomos justificados no momento em que nós aceitamos Jesus. Não existe mais a condenação do pecado original sobre a nossa vida. Nós fomos justificados do erro de Adão. Perante Deus nós estamos justificados. Porém agora existe um processo que é o processo de santificação. É um processo que você vai viver até você morrer. E o terceiro passo é a glorificação. É na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo nós teremos o nosso corpo. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Então nesse gap que a gente vive aqui na terra, que é esse tempo, esse período de santificação, nós precisamos nos encontrar face a face com Deus, para que a gente venha contemplar Ele como por um espelho. E nós então seremos transformados de glória em glória. Cada vez que você encontra Deus, você é transformado. Cada vez que você encontra o Senhor, você é transformado. Sabe, deixa eu abrir uma coisa para vocês aqui, eu pensei nisso agora. O dia que eu abandonei pornografia na minha vida, foi o dia que eu tive um encontro com o Senhor. Mais do que palavras de pessoas que me aconselhavam, mais de orações de pessoas que oravam por mim, mais do que qualquer coisa, o dia que eu abandonei pornografia foi o dia que eu tive um encontro com o Senhor. E eu ouvi de Deus, Ele falando assim: César, se as tuas mãos querem ser mãos que vão colocar, se você quer impor as tuas mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, as tuas mãos precisam ser mãos puras. Se os teus olhos querem ver o meu reino ser expandido e estabelecido aqui na terra, os teus olhos precisam ser olhos puros. Se a tua mente que quer receber as minhas palavras, aí na terra ela precisa ser uma mente pura. Se a tua boca que quer proferir as minhas palavras, liberar as minhas bênçãos sobre a terra, ela precisa ser uma boca pura. Sabe, quando a gente tem um encontro com o Senhor, é impossível a gente sair igual. Ele vem, Ele transforma, Ele vem, Ele faz um rebuliço, Ele vem, Ele causa algo dentro de nós, Ele impacta a nossa vida de tal maneira que você não sai daquele encontro o mesmo.
Saulo cai ele cai com o rosto em terra naquele encontro com Jesus, e ele levanta uma pessoa diferente. Ele levanta, ele era aquele que perseguia, agora ele se torna o perseguido. Sabe, as pessoas quando têm encontros com Deus, elas saem diferentes. Moisés, se você parar para pensar, Moisés ele teve um encontro com o Senhor em Êxodo 3, na sarça ardente. E sabe, Moisés, ele era gago e ele era um senhor. Ele tinha 80 anos e um cajado. E Deus envia ele, Deus transforma a situação. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele transforma as nossas situações, Ele transforma os nossos desejos, Ele transforma os nossos medos, Ele transforma todas as coisas. Então o resultado é que nós alcançaremos misericórdia da parte de Deus. Segundo ponto é em relação aos puros de coração. Fala comigo, puros de coração. Algumas traduções está limpos de coração. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe, é lindo a gente ter um coração puro. Sabe por quê? Porque a gente vai ver a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Deus te chama essa noite para você ter um coração puro, um coração limpo. E sabe, Deus ele é um bom pai, e Ele te conhece profundamente. Ele conhece o que está dentro do teu coração. Sabe, Ele sabe o que está dentro do teu coração. Então, talvez até para os seres humanos, para as pessoas ao teu redor, você consiga enganar em alguns momentos, mas para Deus, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que você está pensando, o que você está sentindo. Deus, Ele vê o coração. E sabe, eu estava pensando aqui outro dia não, eu estava pensando hoje à tarde. Eu lembro do dia que eu tentei enganar meu pai. Era um calor, era verão. E aí meu pai falou assim: César, vai tomar banho. Aí eu falei: tá bom, vou tomar banho. Só que eu não queria tomar banho. Tipo, quem é criança e nunca fez isso? Né? E eu não queria tomar banho, então eu subi naquele momento. Eu falei: sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter uma ideia muito boa. Eu vou ligar o chuveiro. Vou deixar o chuveiro ligado para fazer barulho, porque aí ele vai ver que eu estou tomando banho. Aí eu vou pegar a minha toalha, eu vou molhar a minha toalha. Mas aí você é uma criança de, sei lá, 7, 8 anos e você põe a toalha debaixo do chuveiro, tipo, ela sai ensopada. E eu fui lá e ensopei a minha toalha. E aí eu fiquei lá dentro do banheiro esperando o tempo, né? Como se eu estivesse tomando banho, fingindo que estava tomando banho, mas não estava tomando banho. E aí de repente eu fechei o chuveiro, saí, coloquei um pijama, assim, daqueles que era quase um macacão, sabe? Eu botei uma calça, naquele calor, eu botei uma calça, eu botei uma blusa de manga longa, eu botei uma meia, aquelas pantufas, e botei uma touca, um gorro. E desci a escada e cheguei pro meu pai, eu olhei pro meu pai, na hora que meu pai olhou para mim, ele falou: cara, o que você está fazendo? Eu falei: não, eu tomei banho. E eu tinha passado um perfume, eu falei: ó, cheira aqui, ó. Tomei banho. Ele: não, você não tomou banho. Eu falei: não, pai, eu tomei banho. Sobe lá em cima, olha meu chuveiro, está todo molhado. E ele: não, você não tomou banho. Nesse calor, você está falando para mim que você tomou banho, você colocou esse pijama aí? Você colocou um gorro, você colocou uma meia? Eu falei: não, pai, sobe lá, minha toalha está molhada. E sabe, a real da história é que o teu pai celestial, ele sempre sabe quando você toma banho ou não. Essa noite Deus está chamando para você: vem limpar o teu coração. E Ele sabe quando você está colocando um gorro, tentando passar um perfume e voltando na presença dEle. Sabe, o meu pai terreno sabia, e o nosso pai celestial, Ele sabe também. Ele sabe, e Ele está chamando a nossa igreja, Ele está nos chamando essa noite para que a gente venha limpar o nosso coração. Porque os puros de coração, os limpos de coração, verão a Deus. Eu quero que essa noite ninguém saia daqui colocando um pijama de inverno nesse verão, colocando uma pantufa, colocando um gorro, passando um perfume, ligando a torneira, molhando a toalha. Não. Essa noite Deus nos chama para derramar uma nova água que vai nos limpar. Ele nos chama para derramar uma pureza no nosso coração. Amém? Então, ser limpo de coração, o que significa? Ser limpo ou puro de coração não significa ser perfeito, mas realmente limpo.
E não é algo que você faz, não é de mãos, sabe? Isso são as tuas ações. Mas são as intenções e sentimentos que são aprovados por Deus. Não é o que você faz para fora que Deus está olhando, é aquilo que tem motivado o teu coração, é aquilo que está motivando as tuas ações. É isso que Deus olha. Sabe, quando Davi ele foi ungido, ele era uma criança, e Deus fala assim: eu não olho da maneira como o homem, eu não vejo da maneira como o homem vê, eu olho para o coração. Por isso que ele foi ungido. Talvez os irmãos dele eram muito melhores, muito mais altos, muito mais bonitos, muito mais fortes, muito mais corajosos, muito mais um monte de coisa, mas Deus olhava para o coração de Davi. E Deus essa noite ele está olhando para os nossos corações. Agora, como que nós podemos então ser puros de coração? Nós devemos guardar as palavras de Deus dentro do nosso coração. Salmos 119, 9 e 11 fala o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Será que nós estamos, e eu quero deixar isso para você como uma pergunta, será que você está guardando as palavras de Deus no teu coração? Será que você está meditando constantemente na palavra de Deus? Será que você está guardando as palavras que Deus fala para você? As palavras proféticas, seja lá elas quais forem. Será que você está guardando aquilo que Deus está falando contigo no teu coração? Deus está chamando a nossa geração para guardar a palavra dele dentro dos nossos corações. Amém? E Ele quer, depois que a gente guarde, Ele vem e Ele sela tudo isso em nós. Sabe, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, as palavras de Deus em nós, nós temos, é como se a gente estivesse estocando no nosso depósito espiritual algo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas. Existem promessas na Bíblia. Existem muitas promessas na Bíblia. E essas promessas, elas serão liberadas de acordo com o que a gente vai estocando elas dentro de nós. Sabe, é mais ou menos como você estudar para uma prova. Você só vai passar na prova, você só pode pedir para Deus te ajudar a passar na prova se você colocar algo no teu estoque cerebral, no teu intestino. Uma pessoa que fala: cara, estou usando o intestino hoje. Sabe, Deus ele está querendo colocar algo no teu cérebro, no teu coração, para Ele te lembrar na hora certa. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava na feira comendo um pastel. Quem gosta de pastel de feira? É bom. E eu fui lá só comer um pastel de feira. Estava tranquilo na meia, comendo pastel de feira, bermuda e camiseta. De repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que queria uns convites para uma conferência Dunamis. Eu falei: cara, não tenho, não mexo com essas coisas, não é minha parte e tal. É porque todo mundo quer um favor nessa hora, né? Aí eu falei: não é comigo. Aí aquele cara, ele sentiu de me ligar. E eu conheci ele há 6 anos atrás, numa conferência do Randy Clark, num Power Evasion, lá em Guarulhos. E eu quase não falo com ele, eu falo muito pouco, mas de repente ele me liga e ele fala assim, ele falou assim: varão. Quando fala varão, cara, prepara, senta na cadeira. Ele falou: varão, eu sinto uma palavra que vem direto do coração de Deus para a tua vida. Eu falei: glória a Deus, irmão, fala. Fala, vaso, né? Eu falei: fala. E ele começou a falar coisas que assim, coisas que estavam só entre eu e Deus. Eu nunca tinha falado aquelas coisas para ele. Até o meu nível de amizade com ele não é esse nível de amizade. Coisas que assim foram diretas do coração de Deus. Sabe o que acontece? Acontece que quando nós guardamos algo no nosso depósito, no nosso coração, Deus nos lembra daquelas promessas. Nós precisamos guardar. E quando aquele homem então começou a liberar, eu sinto como se fosse Deus tirando aquela promessa que Ele tem sobre a minha vida e colocando ela para fora novamente. Eu guardei a palavra dele no meu coração. Quais são as palavras que Deus tem te pedido para guardar no teu coração? E o terceiro ponto é: nós podemos ser puros de coração quando nós passamos por prova de fogo. Sabe, prova de fogo,
1 Coríntios 3,13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Mateus 3,11, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, quando a prova de fogo vem, ela arde. Quem já queimou no fogo aí? Arde. Aí você tem que passar uma pomada. Eu vejo que muitas vezes nós estamos cantando: Senhor, derrama o teu fogo sobre nós. Eu fico pensando, eu sempre penso, eu falo, será que vai arder? Sabe, porque o fogo ele vem para nos purificar. O fogo ele entra em ação quando aquela cobra te pica. Aquele veneno se transforma então num antídoto. E o fogo te dá autoridade para você depois ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Sabe, o fogo ele vem assim como o ouro. Existe um ouro dentro de cada um de nós. Sabe, Jesus pagou um alto preço na cruz por cada um de nós e por cada um que está lá fora. Jesus pagou o preço por todo mundo. E Jesus, eu creio que ele não é um mau investidor. Ele é um ótimo investidor. Por quê? Porque ele consegue enxergar coisas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Ele consegue enxergar o ouro que existe dentro de cada um. O fogo, ele purifica o ouro, ele tira as impurezas do ouro e ele faz com que aquele ouro se torne cada vez mais limpo. O fogo, quando você coloca o ouro no fogo, ele começa a liberar as impurezas. E aquelas impurezas vão saindo, e aquele ouro se torna mais puro. Sabe, as provas que nós temos, o fogo que Deus derrama sobre as nossas vidas, sabe, ele vem para nos tornar mais puros. Amém? Quando Deus derrama algo sobre nós, ele vem com o fogo dele, ele vem com fogo que nos transforma, ele vem com fogo que causa um impacto tão grande em nós, que as nossas atitudes já não são mais as mesmas, e as nossas atitudes elas são reflexo daquilo que nós vivemos com Deus, então nós fazemos algo diferente. Fica de pé junto comigo.